Paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um. Hoje quero passar um pouquinho para compartilhar um pouco das Sagradas Escrituras. E hoje eu quero falar, irmãos, sobre um casamento que agrada a Deus, né? Um casamento para a glória de Deus. Quero hoje estar meditando nas Escrituras sobre a vida de um casal, Priscila e Áquila, né? Bem conhecido aí por nós cristãos, nós que amamos a palavra de Deus, né? E muito pregado, né? Muitas vezes como um exemplo de casal, né? Como um exemplo também de uma mulher de Deus que realmente conhece as Escrituras e de uma mulher de Deus que realmente, né, está alinhada com o seu marido para fazer a obra de Deus. Só que a gente tem que ser realista, né, irmãos, que há uma grande dificuldade hoje, né, nessa aliança que nós temos nesse propósito, né, de nos juntarmos para fazer a obra de Deus, né? Geralmente, né, sempre tem um que puxa mais, né, irmãos? Geralmente você vai ter um casal que vai ser aquele que é mais dedicado, né, às escrituras, mais dedicado às disciplinas espirituais, aquele que realmente, né, se dedica afinco a conhecer as escrituras, a praticar e sempre há essa dificuldade, né? Nós temos que ser sinceros, né, irmãos? O casamento, ele quando a gente olha o exemplo aqui de Áquila e Priscila, geralmente a gente já dá de frente já com a nossa incapacidade. A gente dá de frente com as nossas dificuldades, a gente começa a olhar para o nosso casamento e ver que precisamos ainda de um crescimento grande para que a gente possa estar realmente, né, levando o reino de Deus adiante de um jeito que glorifique ao Senhor, que agrade ao Senhor, né, no nosso casamento. Hoje eu quero também dar quero dar uma direcionada também, né, para as mulheres, né? Aqui o Senhor ele deixa claro que ele tem o desejo aqui de honrar essa mulher aqui chamada Priscila, né? Por quê? Porque a gente vê que sempre quando eles vão comentar aqui sobre Priscila e Áquila, né? De 6 vezes que é comentado, 5 vezes ela aparece na frente, né? E é claro que isso tem um propósito, né? Porque a gente sabe que liderança, né? Pastorado, né? Tudo que é de liderança de pastorado, de apostolado, sempre é masculino, né, irmãos? Deus sempre estabeleceu homens para esse papel, para esse governo, né? Tanto para pastor como apóstolo. Esses dois sempre foi, né? Assim como no Antigo Testamento. E aí que a gente sabe que há vários debates sobre isso, que há hoje aí bastante pastoras que está inundado aí, mas as escrituras são enfáticas, né, irmãos? As escrituras, né? Quem vai ler sabe que não se é permitido a mulher estar no pastoreio. Mas aqui a gente vê Cristo, né, honrando essa mulher Priscila e o seu casamento, né? Então, eu quero hoje me dedicar a falar um pouco sobre isso, né? Porque hoje, que nem eu estava falando, há muita dificuldade, irmãos, há muita dificuldade. Sempre vai ter né? Geralmente nos casais, um é o que não se puxa muito, né? Um é aquele que é meio desleixado. Vamos ser sinceros, né? Não tem como passar pano, né, irmãos? Se a gente for observar, né? Geralmente tem um que tá ali querendo fazer as coisas, tá ali querendo, né? Orando, buscando, fazendo as disciplinas espirituais, se esforçando, né? Mas tem um sempre que é vamos dizer, um pouco mais desleixado, né? Vamos dizer assim, né, irmãos? Mas e isso faz parte, irmão, faz parte. Não era para fazer parte, mas faz parte hoje, né, da maioria dos casais. É essa dificuldade grande de uma pessoa estar ali amando o Senhor de todo o coração, querendo fazer, e a outra pessoa nem sempre, né?
é as mulheres, né, irmãos? Há homens, há mulheres, isso né, depende, é variado, né? Mas sempre há um, né, irmãos, que vai dar uma travada, vamos dizer assim. Mas nós não somos chamados, irmãos, a desistir, né? Não somos chamados a parar, nós não somos chamados, né, a olhar para aquela pessoa que não está se dedicando e tocar a toalha. Ao contrário, nós somos chamados sempre a orar a Deus, buscar a Deus, para que o nosso casamento cada vez mais se edifique, né, irmãos, em Cristo, que a gente cresça cada vez mais junto, né, porque não tem como se o cônjuge não cresce junto, irmãos. Há uma dificuldade, nós temos que realmente, não tem como passar pano em cima disso. Há uma dificuldade, né, para aquela pessoa que está se dedicando, para aquela pessoa que realmente quer se entregar de todo o coração, quer se entregar toda a vida, mas fica ali trancado, né, fica ali um pouco, vamos dizer assim, um pouco meio que de arrasto. Por quê? Por causa do outro lado que não está se esforçando como deveria se esforçar. Então hoje eu quero falar um pouco desse casal, porque esse casal ele é um testemunho, esse casal na verdade ele é um exemplo para nós, né, irmãos? Um exemplo de como um casal alinhado, um casal focado, um casal, né, dedicado ao Senhor, né, consegue fazer grandes coisas para o reino de Deus, irmãos. Consegue realmente, né, ter um êxito, ter um crescimento, né, como, como Cristo deseja. E, e geralmente quando eu falar de Priscila e Áquila, né, quando fala do casal, né, quando Paulo vai falar das cartas, né, geralmente ele cita os dois irmãos juntos, né, e isso é tremendo, isso é maravilhoso, porque a gente vê que esse casal, né, o próprio Paulo está analisando o casal, o próprio Paulo está, né, que passou com eles, por toda essa jornada com eles, né, sempre ele bota os dois junto, e isso é legal, né, irmãos, porque eu acho que esse é o desejo, né, de todos nós, né, irmãos, que amamos ao Senhor, né? O nosso desejo é que nosso casamento ele cresça cada vez mais para que a gente possa fazer com mais eficiência, né, irmãos, o que nós devemos fazer ao Senhor. E então vamos lá. Priscila e Áquila podem não ser o casal mais famoso das Escrituras, mas seu casamento tem muito a seu favor. Então, eles podem não ser o mais famoso das Escrituras, né, irmão? Mas o seu casamento tem muito a favor deles, né? O jeito que o casamento deles foi estabelecido, o jeito que eles se renderam ao seu casamento para o reino, né, tem muito a favor deles. E está aqui direcionado, mostrado nas Escrituras para nosso favor também, né, irmãos? A gente sabe que quando Paulo encontra eles, né, eles estão passando, na verdade, por uma dificuldade, né, irmãos? A Bíblia aqui não fala muito sobre esse casal, mas o pouco que fala, ele começa com uma dificuldade, né? Porque, se eu não me engano, eu me esqueci o nome do procônsul ali, eu me esqueci o nome de quem decretou, mas foi feito um decreto, né, que todo judeu não, teria que abandonar, né, Roma. Então, por causa disso, né, eles tiveram que abandonar. Então, assim como Paulo teve que sair, né, porque era judeu, esses dois também, né, Priscila e Áquila, tiveram que sair. E a gente fica analisando, né, irmãos, o contexto aqui, quando a gente vai estudar um pouco, eles tiveram que largar tudo, irmãos. Eles tinham casas, né? A Bíblia não diz se eles tinham filhos, né? Mas provavelmente eu acho que não, né? Até por causa desse desempenho que eles tinham aqui, acho que não, né? Não sei. A Bíblia não nos conta isso. Mas só de eles ter que largar, abandonar tudo que eles tinham, irmão, por causa de um decreto, imagina a dificuldade que é isso, irmãos. Imagina que o casal está passando. Imagina se eles não estão junto, alinhados, né? Por um momento desses, de ter que abandonar a casa, ter que abandonar parentes, ter que abandonar tudo, né, irmãos? Porque está enraizado ali aonde eles moravam. Então,
Tu vê, eles já estavam por uma grande dificuldade. Então eles encontram Paulo em meio a essa dificuldade. No meio dessa dificuldade eles encontram Paulo, né? E ali eles se conhecem, né? Na cidade de Coríntios, né? Eles se encontram e para te ver que já há no coração de Áquila e Priscila um coração formado, uma dupla, um casamento maravilhoso que quando eles encontram Paulo, eles já abrem a casa deles para Paulo, eles começam a trabalhar junto, né? Porque eles faziam tendas, então eles tinham a mesma atividade profissional, então eles começam a trabalhar com Paulo e abrem a casa deles para Paulo morar junto com eles. Tu vê como só nesse encontro já mostra que realmente esse casal era um casal diferenciado, né, irmãos? Porque eles tinham o mesmo coração, né, irmãos? O mesmo coração, porque os dois abriram a casa para Paulo. Tu vê? Eles recém conheceram Paulo. Não é qualquer um que hoje em dia faz isso, né, irmãos? De abrir a sua própria casa para que esse homem mora. Já arrumou os trabalhos para trabalhar junto, né? Então, tu vê o coração deles disponível para o reino, disponível para fazer a obra do Senhor. Algo maravilhoso aqui. Priscila e Áquila tinham facilidade e concordância nos relacionamentos que sabiam trazer crescimento ao reino. Então, a gente vê aqui a concordância deles, né? Porque geralmente há uma tipo assim, vamos abrir a casa aqui para o apóstolo Paulo. Vamos botar ele a trabalhar junto. Não é qualquer casal, né, irmãos, que vai fazer, vai concordar, não, tá certo? Vamos deixar ele morar conosco. Não, geralmente as pessoas vão ter que se conhecer bem, as pessoas, né, geralmente um ou outro do casal vai dizer, não, vamos ser mais prudente, né, não vamos se entregar tanto assim. Mas aqui não, a gente viu uma concordância dos dois e um coração disposto até correr risco, vamos dizer assim, porque eles não conheciam Paulo direito, irmãos. Essa é a verdade, eles não conheciam Paulo. Então, eles estavam dispostos até a correr risco, né, para ajudar alguém, principalmente aqui um servo de Deus, né, irmãos? E então eles estavam correndo esse risco, irmãos. E tu vê, a gente já vê a concordância deles aqui, como eles estavam alinhados para isso, né? Porque se é hoje em dia, imagina, um já diz, não, aqui em casa não. Ih, tá demais, vamos conhecer bem esse cara aí primeiro, pode ser. Não estou dizendo que não tem que ter prudência, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Eu sei que há prudência. Mas entre a prudência, irmãos, e a vontade de dar oportunidade às pessoas, né, entre a prudência e a oportunidade de dar aquele voto de confiança, é uma linha muito fina, né? E geralmente essa prudência ela está misturada com medo, misturada com alguma coisa que, sabe, que impede muitas vezes de a gente ter uma oportunidade de fazer o bem. E eles tiveram uma oportunidade aqui, né? E os dois juntos se agarraram na oportunidade e fizeram a coisa certa, né, irmãos? Abriram a casa para nada menos, nada mais ninguém, e deram trabalho que é o apóstolo Paulo, o maior pregador, né? Talvez eles nem conheciam direito, nem sabiam direito, né? Mas tu vê a importância aqui da concordância, a importância de, muitas vezes, os nossos atos generosos, né? Nossos atos de confiança, a princípio, podem se tornar em algo maravilhoso, né? Às vezes é um presente ali camuflado que a gente não sabe de Deus, né, irmãos? E a gente vai ver que eles se unem a Paulo aqui e a caminhada deles vai longe com Paulo, né? E então eles acolheram Paulo tanto no trabalho como para morar juntos. Priscila e Áquila, né? Eles eram estudiosos da palavra de Deus. Os dois eram estudiosos. E vamos ser sinceros, irmãos, hoje, como estão precisando assim de casal, assim, né, irmãos? Como, como seria mais edificante porque quando a gente diz estudiosos da palavra, a gente está dizendo de amor a Cristo, irmãos. Na verdade, é isso que nós estamos falando. Porque quem é aquele que se dedica à oração, se dedica a meditar nas palavras, na mente do Senhor, no coração do Senhor, que quer um relacionamento profundo com Deus, né?
ele se torna um estudioso, né? Por quê? Porque isso não é um fardo. Por quê? Porque ele ama a Deus, irmãos. Não se torna um fardo, né? Não é um legalismo que a gente tem que estar aqui, sabe? Ah, tantas horas, e eu tenho que estar tantas horas de joelho, eu tenho que estar tantas horas meditando. Não. É uma coisa livre, mas é uma coisa que a gente tem que querer, irmãos, né? É algo que eu acho que todo coração que foi tocado por Deus, foi regenerado, ele anseia conhecer mais das Escrituras, né? E a gente vê, e agora eu quero puxar um pouco para o lado aqui das mulheres, né, irmãos? Porque aqui a Bíblia ela enfatiza, né? E ela bota o nome de Priscila na frente, porque Deus quer deixar bem, ele quer deixar focado em cima dela, né? Se a gente for realistas quando a gente está meditando nesses textos aqui, a gente parece que o foco sempre é para Priscila, né, irmãos? Parece que o holofote maior é para ela, não que seja, né, mas tu meditando dá esse parecer que o foco está nela. É porque ela foi uma mulher aqui que ajudou a ensinar um grande homem de Deus, Apolo, que é o que nós vamos ver aqui. Essa mulher, ela tinha já um conhecimento vasto das Escrituras, irmão. Isso aqui não era qualquer uma aqui que a Bíblia menciona, não. Essa mulher tinha um grande conhecimento, e nós vamos ver aqui, ó, em Atos, capítulo 18, versículo 24, 25 e 26, diz assim, ó: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Tu vê, irmãos? Então, eles conheceram esse Apolo aqui, né? E esse cara, a Bíblia elogia esse cara muito, diz que era eloquente, né? Diz que era um cara fervoroso de espírito e era um cara que tinha conhecimento de Jesus Cristo, irmão, tinha conhecimento das coisas. E fervoroso de espírito, não é qualquer um. Aqui é um cara que conhece as escrituras do Antigo Testamento, irmão. É um cara dedicado, um cara fervoroso no espírito, a Bíblia fala. E aqui Priscila e Áquila, né, vendo ele, né, mas vendo que ele conhecia só o batismo de João, vendo que ainda faltava um pouco de teologia para ele aqui, né, vamos dizer assim, faltava um pouco de conhecimento, né, após o batismo de João, né, chamaram ele de canto. A Bíblia diz que chamaram ele de canto, chamaram ele para sua casa. Primeira coisa que eu quero deixar esclarecido aqui, irmãos, a Priscila, ela não era nenhuma pastora, nenhuma líder, como eu já falei, né? Mas ela era uma mulher que conhecia as Escrituras, que amava as Escrituras, que amava o Senhor, né? E a Bíblia diz que os dois são chamados, os dois chamaram eles, não foi só Apolo, né? Então a gente sabe que as mulheres são chamadas a pregar, sim, a falar do Evangelho, a ensinar o Evangelho. A Bíblia diz que as mulheres são chamadas a ensinar, né, as mais novas a amar seus maridos. A gente vê na Bíblia aqui muitas mulheres levando o Evangelho, tipo Maria Madalena, quando houve a ressurreição, né, foi uma das primeiras ali que pegou e foi testemunhar. Deus disse para ela, ó, vai e fale. Então, a mulher é chamada a pregar, é chamada a conhecer. E aqui, Priscila tem um conhecimento maior do que Apolo, né? Ela conhece as Escrituras, né, mais a fundo, tem mais profundidade do que ele, né, nessa parte que ele não conhece. E então a Bíblia diz que eles chamam ele à parte. E isso aqui é outra coisa que eu quero falar, irmãos. A humildade que eles tiveram, tu vê que aqui o casal é super alinhado, né, irmãos? Porque os dois chamaram ele, tu vê? Sempre os dois, irmãos. Sabe? Como seria
melhor hoje, né, irmãos? Nós teríamos muito mais, a gente teria muito mais resultado, né, irmãos, quando os dois se alinham, irmãos. Por quê? Porque aqui mostra sempre os dois lado a lado, fazendo tudo junto, irmãos, né? Se dedicando, se esmerando, sabe? Para que o reino cresça, irmãos, para que o evangelho se propague, né? Então a gente vê sempre os dois aqui, tu vê, estão sempre juntos, irmãos. Aqui, e os dois chamam ele, e a Bíblia diz que expõe a ele o caminho, né? Expuseram o caminho de Deus com mais exatidão, né? E aqui esse grande homem de Deus, Apolo, conhecedor das Escrituras, né? Ele é edificado por esse casal, né? Edificado por esse casal. Então a gente vê a humildade também de chamar ele em particular, né, irmãos? Não teve, a gente vê que não teve arrogância. Ah, os dois conheciam mais, mano, conheciam mais, né? A Áquila e a Priscila conheciam mais que eles. Só que eles não chegaram de qualquer jeito também, né, irmãos? Nem em público, nem nada, não deixaram eles envergonhados, nem nada. Eles chamaram e expuseram a eles, né? Apolo também mostra aqui uma grande humildade também, né? Porque às vezes, às vezes a pessoa vai conhecendo, vai criando e vai achando que não precisa mais de ensino de ninguém, né, irmãos? Ou vai achando que as, as pessoas não têm, algumas pessoas não têm o que passar para ela, que para passar para ela tem que ser alguma pessoa com muitos anos disso, né, teologia, vários cursos. Não, irmãos. Às vezes o que Deus faz é isso mesmo. Pega o casal Áquila e Priscila, pega uma mulher e seu esposo, para que você conheça melhor as Escrituras, para que você tenha, né, o conhecimento com mais exatidão. E ele teve a humildade, eles tiveram a humildade de chamar eles em particular, ele teve a humildade de escutar. E tu vê que depois, se a gente for observar um pouco depois ali, Apolo já sai ali pregando, falando com ousadia, né? Ele cresceu e aí já desenvolveu e essa é a intenção, né, irmãos? E aí, né, continuando ainda, né, como Priscila e Áquila, depois eles fundaram uma igreja em Efeso com Paulo em sua casa, né? Depois eles viajam com Paulo, né? Depois de eles ficarem ali um tempo, eles viajam de Paulo a Éfeso e ali eles formam uma igreja em sua casa, irmãos. E aí, irmãos, aí é que a gente vê, né, o quanto é necessário o casal estar junto, irmãos. O quanto nós precisamos estar mais juntos, irmãos. O quanto, quando nós estivermos mais juntos, nós, nosso cônjuge, que eu estou falando, quando nós, né, focarmos e alinharmos mais o nosso casamento, né, a, porque tu vê aqui que eles fundaram uma igreja na sua própria casa, irmãos. Agora imagina, né, nós fazer uma igreja na casa. Se na nossa casa ainda é cheio de confusão, se na nossa casa ainda há muita discussão, muita briga, eu nunca vou dizer que é perfeito, né, irmãos? Porque não tem perfeição ainda, né? Mas deve haver um crescimento já que tenha uma base para que a gente, né, não escandalize o reino, né, irmãos? Para que o evangelho de Cristo não seja afetado por causa dos nossos comportamentos como casal, irmãos. E aqui está uma mulher sábia, né, irmãos? Uma mulher sábia. Eu estou puxando para o lado das mulheres porque Deus me colocou isso no coração de puxar para esse lado de Priscila. Essa mulher realmente era uma mulher sábia, irmãos, né? Porque ela faz tudo com o seu marido, ela apoia o seu marido em tudo e ela fica e elas formam uma igreja em sua casa, irmãos. A Bíblia fala, né, quando Paulo vai cumprimentar, dar uma saudação lá, ele fala, e a igreja que está em sua casa, na casa de Áquila e Priscila. Eles formaram uma igreja, irmãos. E, e a gente pensa assim, às vezes as pessoas falam, numa célula na minha casa, eu tenho uma reunião na minha casa com os crentes. Irmão, isso é algo, é muito profundo. É muita responsabilidade do teu. Às vezes as pessoas acham que é ir lá e fazer uma célula e falar de abrir a Bíblia. Meu irmão, nós estamos muito aquém disso. Uma igreja em uma casa, irmãos, é algo, é o mais importante que pode ter na vida e na casa de uma pessoa. É isso.
É uma igreja, irmão. É uma igreja, 2 ou 3 reunidos ali, né? Isso é o mais importante que tem na casa de uma pessoa. É o mais importante que pode ter. Então a gente não pode, quando fala uma igreja em sua casa, isso tem que ser especial, irmãos. Tem que ser especial, né? A Bíblia enfatiza isso. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. É onde Cristo está conosco, reunido, irmãos. Nós estamos reunidos no nome dele. Sabe, às vezes eu vejo as pessoas numa simplicidade de falar de igreja em casa, de células, sabe? Cara, isso é super importante, irmãos, né? É hiper importante. Outra coisa, irmãos, aí agora nós vamos chegar aqui onde eu estou querendo chegar, que é que eles expuseram, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala em uma carta, que eles expuseram a sua vida, né, por causa de Paulo, irmãos. A Bíblia não fala o que aconteceu, mas a Bíblia diz que eles, né, expuseram as suas vidas, botaram em risco a sua própria vida por causa do apóstolo Paulo. Cara, tu vê o nível que esses dois estavam, que esse casal estava junto, irmãos. Que geralmente quando nós somos um casal, geralmente, quando a gente tem que tomar alguma decisão, principalmente uma decisão delicada, muitas vezes, que nem aqui é uma decisão super delicada, quando dizer que expuseram sua vida, eles botaram sua vida em risco, irmãos. Eles botaram sua vida em vida por causa do irmão, do apóstolo Paulo. E geralmente, um dos cônjuges, né, vai ficar meio receoso. Mas isso talvez, sabe, pregar aí nesse lugar não é muito perigoso? Trazer essas pessoas para cá não é muito perigoso? Será que não está se expondo demais? Porque sempre, né, vai haver. É que nem eu digo, né? Prudência é uma coisa, irmãos, agora medo é outra. Aqui eles diz que os dois estavam tão unidos, irmãos, que os dois expuseram a sua vida pelo apóstolo Paulo. Os dois não temeram a sua vida para ajudar um irmão, cara. Tu vê, né, irmãos? Umas vezes eu olho para as escrituras, às vezes eu fico um pouco envergonhado, irmãos. Vocês não ficam? Eu vejo o que esses caras estão fazendo pelo reino, como eles estão agindo, como estão se entregando. Às vezes a gente fica envergonhado, né, irmãos? E eu acho que isso não é ruim, né, irmãos? Porque mostra como a gente tem que crescer ainda, né? E principalmente aqui nessa união, né? Tu vê como os dois estavam unidos a tal ponto de os dois arriscarem a vida junto, né? Pelo apóstolo Paulo. Então tu vê que isso aqui, e quando diz que arriscaram sua vida, eles estão dando o que eles têm de mais precioso, que é as suas vidas, né? Eles estão arriscando tudo pelo apóstolo Paulo, pelo irmão e pelo reino, porque eles estão vendo também que o apóstolo Paulo, a partir de aqui, eles já conheciam o Paulo, sabem que ele é um apóstolo, sabem que ele está ali para levar o evangelho da graça, né? Eles conheceram esse evangelho da graça, conheceram esse Cristo ressurreto, esse Cristo maravilhoso, e eles também querem que esse homem vá e continue a obra que ele tem para fazer. Eles estavam vendo o apóstolo Paulo pregar com ousadia, as pessoas se convertendo, porque a Bíblia diz ali que em Coríntios eles se convertiam, irmão, em Éfeso as pessoas se convertiam, milagres, maravilhas extraordinárias aconteciam. Eles estavam vendo a expansão do reino, estavam vendo o homem de Deus e expuseram suas vidas por eles, né? Então, cara, como nós precisamos desse alinhamento, irmãos. Nós que nós que estamos casados, né, as pessoas que hoje são solteiras, que estão escutando isso aqui, né, eles têm agora a liberdade de pregar com a decisão apenas deles, né? Mas quando a gente é casado, não, a gente tem que decidir as coisas, né, em dupla, né, irmãos? A gente tem que estar em concordância, mesmo o marido sempre sendo cabeça e o marido tendo a última palavra, né, ainda há concordância, né, nós temos que estar juntos, mas tu vê o quão alinhados eles estão, irmãos. E a Bíblia ela não impede as mulheres de pregar em outros contextos, né? Porque a gente vê aqui que essa aqui, ela é de pregar, ela é de falar, irmãos, é de tocar o reino para frente. Ela não é de bobeira, né? Essa aqui é a mulher de Provérbios 21 lá. Não é aquela que dobra os braços, fica os braços cruzados, não. Ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E está edificando o reino e está ajudando o seu marido, né? A edificação do reino. Então, irmãos, eu quis
tá focando um pouco, né, nesse assunto de Priscila e Áquila, porque eu acho que nos nossos dias a gente precisa, irmãos. Isso aqui é um exemplo para nós, né? É um exemplo de casal, é um exemplo de mulher, né, irmãos? De serva de Deus, um exemplo de uma mulher que andou em concordância com seu marido, né? E que teve resultados gigantescos, irmãos. Porque se a gente for, eu quis citar alguns aqui dos resultados que eles tiveram, irmãos, porque como, como um casal alinhado, irmãos, tem um resultado grande nesse. Como uma mulher de fé, uma mulher que ama as Escrituras, uma mulher que está disposta a fazer tudo isso que eles fizeram, né? Deve ser elogiado e vai ser elogiado pelo Senhor. Deus não deixou, né, que passasse em branco isso, não. Deus trouxe e deixou ela aqui como um exemplo, deixou esse casal como um exemplo, né? E Priscila e Áquila foram um exemplo para muitos casais. Foram cooperadores de Paulo, ensinaram e deram crescimento espiritual a Apolo, abriram suas casas para a igreja, compartilharam seus bens, porque eles tiveram que ajudar toda aquela igreja, tiveram que ajudar o apóstolo Paulo, ajudaram a fundar a igreja de Éfeso, foi eles ali que foram para lá e ajudaram, foram os cooperadores de Paulo, né? E para abrir essa igreja, para fundar aquela igreja, e arriscaram suas vidas pelos irmãos, principalmente pelo apóstolo Paulo. Tu vê. Agora, vamos dar só dois exemplos do que eles fizeram, né? Muitas vezes eles nem perceberam na hora assim o impacto, porque já era do coração deles. Eles não perceberam o impacto que tudo isso geraria, mas olha o Apolo, um cara eloquente na escritura, fervoroso de espírito, e a Bíblia diz que ele também foi pregando já e já foi, né, já foi arrumando discípulos. Olha o apóstolo Paulo, se não é eles ajudar, se arriscar por ele, foram cooperadores, eles ajudaram ele naquele momento ali que eles tiveram que sair lá, né, de Roma, eles tiveram que sair de lá. Tu vê, tudo isso foi sendo estruturado, articulado, por quê? Porque havia um casal, irmãos, que amava a Deus. Havia um casal que amava as Escrituras. Havia um casal que tinha um coração para abrir suas casas, para dar, abençoar os seus bens, para ser, na verdade, né, irmão, para ser um cristão de verdade, um cristão verdadeiro. É isso que a Bíblia está querendo dizer para nós. É um casal de cristãos verdadeiros. Então, irmãos, essa era a palavra que eu queria deixar ao coração de vocês. Sei que Deus vai falar com vocês, porque eu creio que sempre quando Deus dá uma palavra, irmãos, é direcionada. Essa palavra vai falar. Vai falar porque é o que precisamos ouvir. E precisamos de mais Priscilas, precisamos de mais casais alinhados desse jeito, irmãos. Precisamos alinhar o nosso casamento, essa é a verdade, né, irmão? Porque quando vimos essa dificuldade que nós temos nos dias de hoje, de andar os dois alinhados, né, para que Deus possa nos usar cada vez mais e a gente ser usado nas mãos de Deus, a gente precisa alinhar essas coisas. Então, que Deus abençoe o meu casamento, que Deus abençoe, nos dê crescimento cada vez mais, para que a gente possa aí estar sendo um exemplo assim que nem Priscila e Áquila. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.